Shalom a todos. Hoje eu venho trazer esse estudo, que também é uma aula, para mostrar para todos quem é o Mashiach e quem é o Eterno. Porque só assim será possível as pessoas saber e entender qual é o verdadeiro nome do Salvador. Nesse estudo será usado tanto o termo Deus como Eterno, para que todos possam entender, tanto quem é da comunidade e também quem é de alguma outra denominação. Muitas pessoas acham que o Mashiach é o próprio Eterno encarnado, mas isso não é bem assim. É um pouco mais complexo, porque ao mesmo tempo que o Mashiach é o Eterno, ele também não é o Eterno. Parece confuso, mas não é. E ao decorrer desse estudo, você irá entender melhor e vai saber de uma vez por toda quem é o Mashiach, qual é o nome dele e qual é a pronúncia correta do tetagrama sagrado dentro do hebraico. Pois para saber do seu nome, primeiro você precisa saber quem é o Eterno e quem é o Mashiach, qual é a sua essência e a relação de um com o outro. Para um hebreu, é muito fácil saber quem é o Eterno, mas isso ao longo da história se confundiu e se deturpou na cabeça dos povos, principalmente dos cristãos, após os 2 concílios de Nicéia, que ocorreram em 325 e 333, na Turquia, onde gregos e romanos, e também outros povos, se reuniram para definir quem era o Eterno e quem era o seu filho, e qual era a essência do Mashiach e a relação com o Eterno. Foi nesses concílios que surgiu a doutrina da Trindade, onde, tentando entender o Eterno e o seu filho, eles criaram o Scutum Fidei, ou também como é conhecido, Escudo da Trindade, que é esse que vocês estão vendo na imagem. Eles não entenderam e criaram isso para tentar resolver as suas dúvidas, mas não conseguiram. E elas permanecem até os dias de hoje, onde não entendem a relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eles quiseram explicar a natureza do Pai, do Filho e do Espírito, eles utilizaram o escudo da Trindade, o Scutum Fidei, que significa escudo da fé. E ele tenta explicar o que é o relacionamento entre o Pai e o Filho, o Espírito e a natureza dos três. Olhando para essa imagem, você vê 3 elementos. E é daí que vem o nome Trindade. Então, o escudo diz que o Pai está ligado ao Filho, que está ligado ao Espírito, que está ligado ao Pai. Mas aqui também está escrito, dos lados, que o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. E ao mesmo tempo, os 3 elementos estão interligados a um outro elemento aqui no meio, chamado Deus. Então você tem o Pai, o Filho e o Espírito, que também são Deus. Fazem parte dessa entidade chamada Deus. Ao mesmo tempo que há uma diferenciação, não há uma diferenciação. É um elemento só. Mas com essa explicação, existem vários problemas. E um problema ainda maior quando você tenta entender, através dessa perspectiva, não há uma ordem, não há uma hierarquia. Você não sabe quem é maior, quem é menor, quem se submete, quem obedece. E isso fere as Escrituras. Não condiz com a palavra do Eterno. Outro grande problema
é que eles têm o Espírito Santo como uma pessoa. E isso também fere as Escrituras. E eu vou explicar com a própria Escritura. Há um princípio imutável e presente em toda a Escritura, que é a fé em um só Deus. A crença em mais de um Deus não é monoteísmo, é idolatria, de acordo com os textos de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, Deuteronômio capítulo 5, versículo 7, Deuteronômio capítulo 6, versículo 8, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 e 1 Crônicas capítulo 16, versículo 25 e 26. Existem diversos textos e o principal é o Shema, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, repetido pelo próprio Mashiach em Marcos capítulo 12, versículo 29, onde diz: Ouve, Israel, Adonai nosso Deus, Adonai é um. Os judeus recitam isso todos os dias, e segundo Mashiach, esse é o maior e mais importante dos mandamentos. Mas com tudo o que aconteceu nos dois concílios de Nicéia, o pior erro foi não ter permitido a participação de nenhum hebreu. Porque se eles tivessem tido a ajuda de algum judeu, eles teriam entendido e não estaria toda essa confusão, onde não sabe nem explicar o que eles mesmos criaram, a chamada doutrina da Trindade. A sabedoria do povo hebreu é tão importante que até o apóstolo Paulo menciona em Romanos capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, era de suma importância que tivesse algum hebreu ali naquele concílio, mas eles não permitiram. O povo hebreu não reconheceram o Mashiach quando ele esteve na terra. Por isso, os próprios hebreus não o aceitaram. Mas isso aconteceu pela sabedoria e pela obra do Eterno. Foi providência divina, e vemos isso no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 25, onde é dito que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e todo Israel será salvo. O Eterno fez isso para que nós, gentios, pudéssemos ser salvos. Mas mesmo com tudo isso, o povo hebreu conhecia muito bem o Eterno e o conceito de Mashiach. Tanto é que até hoje eles estão esperando o Mashiach, porque desde o Antigo Testamento já havia profecia acerca do Mashiach. Contudo, no Concílio de Nicéia, usaram o fato de os hebreus não terem reconhecido o Mashiach e o matado, e a partir dali começaram a dizer que o povo hebreu não era mais o povo do Eterno, e sim, quem era o povo verdadeiro do Eterno eram os cristãos. E isso também acontece muito em nossos dias. Por volta dos anos 90, alguns evangélicos que descobriram que no hebraico não tem a letra J, entenderam que o nome do Salvador não podia ser Jesus. E saíram de suas igrejas e formaram comunidades, tentando buscar as origens da Bíblia e também do nome verdadeiro do Salvador. Mas sem conhecimento profundo do hebraico e da cultura judaica, só deturparam muito mais as coisas, criando vários nomes do seu próprio entendimento, confundindo tudo e todos. São comunidade de pessoas que nunca pisaram em Israel e dizem que são hebreus e que são o povo verdadeiro do Eterno, até muitas vezes menosprezando outras igrejas, mostrando claramente que eles não têm o amor ensinado pelo próprio Mashiach. A origem histórica dessas comunidades começou no ano de 1937 nos Estados Unidos, através do pioneiro Clarence Overwood com o MNS,
movimento do nome sagrado, que se iniciou dentro do Adventismo, que pretendia restaurar as raízes hebraicas da fé, como vemos nessas imagens. Por volta da década de 80 e 90, começou também no Brasil uma busca pelo verdadeiro nome do Salvador. Então surgiu a primeira comunidade no Brasil. Esse movimento começou a surgir por volta do ano de 1987, através da pregação de Ivo Santos de Camargo, em Curitiba, Paraná, o qual fundou um grupo denominado Testemunhas de Yehoshua, como vocês veem nessas imagens. Porém, no início, esse pequeno grupo tinha muita dificuldade para se expandir e só ganhou força e destaque em fevereiro de 1995 com o ex-padre José Breves Paulino Guerreiro, que largou a batina e aderiu a esse grupo e enviou uma carta para a SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, cobrando explicações sobre a questão do nome sagrado. A partir daí surgiram vários outros nomes como Yahushua, Yahushua, Yahusha e etc. E também várias outras comunidades. Houve muitas implicações a respeito do nome verdadeiro. Líderes religiosos como pseudos rabinos, sem entendimento da cultura e do idioma do povo hebreu, fizeram uma verdadeira salada teológica que confunde muitas pessoas até os dias de hoje. Se você não sabe quem é o Eterno e quem é o Mashiach, fica impossível de você entender e saber qual é o nome verdadeiro. Por isso hoje, com a permissão do Eterno e através desse estudo, você ficará sabendo de uma vez por todas, com diversas provas, texto das Escrituras, com o hebraico, com manuscritos antigos, qual é a pronúncia correta do tetragrama e qual é o nome verdadeiro do Salvador. Nas Escrituras, vemos vários textos que o Eterno é um. Ele é único e soberano. Mas também vemos em muitos textos onde nas Escrituras afirmam que o Eterno tem um filho. Podemos ver em Salmos, capítulo 2, versículo do 1 ao 7, Provérbios, capítulo 30, versículo 4, 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 12 ao 15, Mateus, capítulo 3, versículo 17, Marcos, capítulo 1, versículo 11. As Escrituras afirmam que o Eterno é manifesto através do seu Espírito, da sua essência e da sua natureza. O Eterno tem um Espírito e podemos ver em Isaías, capítulo 63, versículo 10, Salmos, capítulo 51, versículo 11. Então, as Escrituras atestam que há um só Deus, que esse Deus tem um Filho e esse Deus possui um Espírito. Mas apesar das Escrituras afirmarem que Deus tem um Filho, tem um Espírito, isso não anula a fé em um único Deus. Veja o que o próprio Eterno diz ao profeta Isaías, em Isaías capítulo 45, versículos 5 a 7. Eu sou o Adonai e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou Adonai e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Eterno, faço todas essas coisas. Portanto, Ele é o único eterno Criador Todo-Poderoso, que está acima de tudo e de todos. Agora vejamos uma coisa muito interessante. As Escrituras mostram que esse ser todo-poderoso pode descer à terra. Vejam nos textos. Gênesis capítulo 11, versículo 5 e Êxodo
capítulo 19, versículo 20, e também Números, capítulo 11, versículo 25. Esse Deus aparece em plena autoridade em forma de homem em Gênesis, capítulo 18, versículo do 1 ao 3 e 13. Depois apareceu-lhe o Eterno nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia, e levantou seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. E disse: Adonai, que significa meu Senhor ou meu superior, se agora tenho achado bondade aos teus olhos, rogo-te, não passes de teu servo. Veja que a um desses seres ele chama de Adonai e inclina-se diante dele. E até hoje no judaísmo ninguém acusa Avraham de ser idólatra. E ele prostou diante de um homem. Gênesis capítulo 18, versículo 2. Está escrito aqui, nessa imagem, em vermelho. Está escrito em hebraico: Sheloshah Hanashim. 3 homens. Então aqui foram homens. Então por que ninguém chama Avraham de idólatra? É porque era Deus sendo representado na forma daquele que foi o agente dessa representação. Alguém foi incumbido de representar o Eterno perante Avraham. Quando Abraão viu o representante, tratou o representante como se fosse o próprio Eterno. Para você entender melhor essa situação, eu vou trazê-la para os nossos dias. Vamos supor que chega uma carta ou qualquer outra correspondência em meu nome e eu não estou em casa naquele momento. Aí a minha esposa vai receber a correspondência em meu nome, porque ela está me representando. Então o carteiro vai tratar ela como se fosse eu. Assim Avraham tratou aquele homem como se fosse o Eterno, porque ele foi enviado para representar o Criador. Por isso que Avraham se prostrou diante dele. As Escrituras dizem em Êxodo capítulo 33, versículo 20: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. A Escritura é clara em dizer que nenhum ser humano viu o Eterno e jamais verá. Portanto, sabemos que o homem que Avraham viu não foi o Eterno, mas sim um homem que estava representando o Eterno. Uma outra situação que vai ajudar você a entender esse assunto é a seguinte: falando sobre o presidente e o vice-presidente, eu faço uma pergunta: o vice-presidente também é presidente? Claro que a resposta é sim, e ao mesmo tempo não. Porque quando o presidente viaja e incumbe o vice-presidente, esse vice, na sua ausência, passa a ser 100% presidente, quando está atuando, representando o presidente. Não há diferença, é o mesmo em número, gênero e grau. Mas ao mesmo tempo que ele tem toda essa autoridade, ele é submisso ao presidente e lhe deve obediência. Portanto, não temos problema em se referir ao Mashiach como Iá, porque na concepção hebraica o Mashiach é o representante pleno de Iá na terra. Então não tem problema você tratá-lo como o Eterno, mas você deve entender que eles são diferentes. Um é o Pai, que é o Eterno Todo-Poderoso, e o outro é o Mashiach, que é o Filho, e que representa o Eterno aos homens aqui na terra. Também, ao mesmo tempo que o Mashiach é tratado como Deus, ele tem um Deus, que é o Eterno Iá. E você pode ver isso nos textos de Miqueias, capítulo 5, versículo 4,
Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Veja que interessante esse texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, onde diz: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Iá, sábio, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Então, em hipótese alguma, o Eterno morreu. Deus não pode morrer, ele é imortal, como diz o texto que acabamos de ler. A própria palavra imortal já se refere que é impossível morrer. Portanto, quem morreu na cruz foi o Machia e não o Eterno. Então, claramente, eles não são a mesma pessoa. Quando entendemos o conceito da representatividade, vemos que quando há hierarquia, pode ter igualdade e submissão ao mesmo tempo. Um exemplo são os textos de Êxodo capítulo 20, versículo 2, Atos capítulo 7, versículo 36, Êxodo capítulo 12, versículo 29. Olha que interessante a narrativa do texto de Atos, capítulo 7, versículo 35 e 36, acerca do povo de Israel que foi liberto do Egito. O texto diz: A este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Iá como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Mitzarem, e no Mar Vermelho, e no deserto por 40 anos. Agora vem a pergunta: quem livrou o povo de Israel lá do Egito? Foi o anjo? Foi Moisés? Ou foi o Eterno? A resposta é os três. Foi os três que livraram o povo, porque o anjo agiu na autoridade do Eterno e Moisés agiu na autoridade do anjo, porque quando há hierarquia, pode ter igualdade e submissão ao mesmo tempo. Deus é maior do que o anjo, que é maior que Moisés, que é maior que as pessoas que estavam ali e ele estava conduzindo. Esse é o princípio da representatividade, onde vemos que há uma hierarquia. Um está acima do outro, mas também uma igualdade. Porque as Escrituras diz que os três tiraram o povo do Egito. Para ficar mais fácil o entendimento, vamos usar o princípio da hierarquia e igualdade com os textos de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz: Nisto não há Yehudim, nem Yevanim, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um no Machia. Também em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, que diz: Mas quero que saibais que o Machia é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Iá a cabeça do Machia. Isso é hierarquia, porque Deus é o cabeça do Machia, o Machia é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Perante o Criador, todos são iguais, mas um deve submissão ao outro. Muitas pessoas pensam erroneamente que o Eterno e o Machia são o mesmo, por causa de uma tradução errada do livro de João, capítulo 1, versículo 1, onde diz que no princípio era o Verbo e que esse Verbo se fez carne. E muitos pensam que está falando do Eterno, mas isso é um grande erro de tradução. Por isso, agora vamos ver a forma correta desse texto, aqui nessa imagem. Vocês podem analisar, estou com ela aqui em hebraico. E aqui, essa imagem, vocês vão ver que está em hebraico acima e abaixo está a tradução. E tem
algumas palavras que estão em destaque de vermelho, tanto no hebraico quanto no português, que é para vocês assimilarem. Então, essa é a tradução correta, tanto no grego como no hebraico. Aqui não tem o termo verbo, que em hebraico é po'al. Aqui traz o termo davar, que significa literalmente palavra. E essa palavra que o texto fala é o próprio Mashiach, que se fez carne, e não o Eterno. Não foi o Pai, não foi o Eterno, foi o Filho. E a tradução mais correta para esse texto é a seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e divina era a palavra. Não tem nada de verbo aqui. Você pode analisar nos originais, tanto no hebraico quanto no grego. O termo que traz é davar, é palavra, e não é po'al, que é verbo. Não tem nada de verbo. Esse é o texto de Yohanan, capítulo 1, versículo 1. Mas tem outros textos que vocês podem analisar, e eu vou deixar aqui. João, capítulo 1, versículo 1, que nós vemos. João, capítulo 5, versículo 29. João, capítulo 5, versículo 22. João 14, versículo 28. É importante vocês acompanharem esse estudo com as escrituras abertas e ir vendo os textos que estão sendo mostrados aqui nesse estudo, para que vocês possam ter um maior entendimento possível, tá? Existem dois textos ainda que são muito importantes e que, no meu ponto de vista, são textos chaves, que mostram claramente que o Mashiach não é o eterno Yah, e sim o seu filho, que o representa. Em Tiago, capítulo 1, versículo 13, está escrito: ninguém sendo tentado diga, de Yah sou tentado, porque Yah não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas em Mateus, capítulo 4, versículo 1, nós vemos que o Mashiach foi tentado por Satã. Portanto, ele não é o eterno. O Mashiach foi enviado pelo Pai e recebeu plena autoridade para ser 100% Deus em carne, habitando entre nós, representando o seu Pai. Porém, o eterno é superior a ele. Porque o eterno não pode ser tentado, e o Mashiach foi tentado. Agora que você entendeu que o eterno é um e que o Mashiach é outro, que eles são seres diferentes, ficará mais fácil você entender sobre o tetagrama e sobre o nome verdadeiro do Mashiach, pois foi preciso essa explicação até aqui para que você tenha um pleno entendimento sobre o nome verdadeiro, que é o que vamos ver a partir de agora, começando com o tetagrama e em seguida com o nome do Salvador. O termo tetagrama é de origem grega, cujo significado se tem tetra, que é igual a 4, mais grama, que é igual a letra, ou seja, significa 4 letras. Em hebraico, o termo correto é Shem Havaya, que significa nome de existência. O tetagrama possui 4 letras, Yud, He, Vav, He, e ele tem 2 sílabas. As 2 primeiras letras, Yud e He, são uma sílaba, e as 2 últimas, Vav e He, são a outra sílaba, assim como vocês estão vendo nessa imagem. Também há uma regra gramatical do hebraico antigo que diz que a letra Rei, quando está no final de uma sílaba, a mesma não fecha a sílaba e se torna uma consoante vocálica. Então ela passa a representar uma vogal, mas também permanece como consoante, totalizando 2 letras em uma só. Nessa outra imagem, vamos começar a entender melhor o tetagrama, usando essa regra antiga da época de Moisés, da época de Moshe,
chamada Imoti Hakriá, que é uma regra gramatical que foi passada de geração em geração. Nem todos têm conhecimento dessa regra, por se tratar de um conteúdo muito antigo, mas ainda hoje é possível encontrar em bons livros antigos de gramática, como por exemplo, um livro que eu indico, que é o livro da Gramática de Gordon, um livro muito bom por sinal. Antigamente, algumas consoantes eram tidas como consoantes vocálicas, e elas são o Aleph, que representava a letra A, o Rei, que representava tanto a letra A como a letra O. Nós também tínhamos o Vav, que representava tanto a letra O como a letra U, e também o Yud, que representava tanto a letra I como a letra E. Estas são as consoantes que eram tidas como consoantes vocálicas, porque naquela época não existiam as vogais massoréticas que existem nos dias de hoje. Então era usado essa forma antiga para poder ler e saber as pronúncias. E com isso, hoje, nós podemos e conseguimos saber qual é a real pronúncia do tetagrama. E eu vou mostrar para vocês. Nós temos aqui nessa imagem à direita o Yud, a primeira letra, que é a primeira da sílaba. Então, ele sendo a primeira letra, ele não pode ser uma vogal. Seguindo a regra antiga, ele tem que continuar como consoante, porque nunca se começa uma sílaba com vogal. Então, analisando aqui abaixo, vocês vão ver que na transliteração abaixo, o Yud foi colocado como Y, justamente porque é uma consoante. Na sequência, nós temos o Rei. E o Rei, aqui como eu disse logo no começo, ele não fecha a sílaba. Então ele se torna uma consoante vocálica. E segundo o Imoti Hakriá, o Rei ele vai vocalizar o Yud. Então o Yud vai receber a letra A. Só que também vai permanecer com o H de consoante, porque ele é uma consoante vocálica. Então, ao mesmo tempo que ele vocaliza a letra que está à frente dele, ele também permanece com uma consoante que representa duas letras. Então, a primeira pronúncia que nós temos da primeira sílaba é Ia. Agora vamos para a segunda sílaba. Na segunda sílaba, nós temos o Vav e novamente o Rei. Nós sabemos que o Vav, no hebraico, ele pode representar tanto a letra O como também a letra U. Porém, aqui ele é o início da sílaba. E se ele é o início da sílaba, ele não pode ser uma vogal. Portanto, não será nem o O e nem o U. Pela regra do Imoti Hakriá, ele tem que ser uma consoante. Então abaixo ele está transliterado como a letra V, porque ele é uma consoante, como letra inicial da sílaba, e não pode vir como vogal. E por último, na sílaba, nós temos a letra Rei, que novamente vai se tornar uma consoante vocálica. Então ela vai vocalizar o Vav, que está à sua frente, mas também vai permanecer com o H de consoante, que representa duas letras. Então, na segunda sílaba, nós vamos ter a pronúncia de Vá. E juntando as duas sílabas, nós temos corretamente, pela regra antiga, a pronúncia do tetagrama, que é Yarvá. Yarvá. Essa é a forma correta de pronunciar o Shem Havaiá, o tetagrama. Essa é a pronúncia que os judeus não ensinam a ninguém e também não falam essa palavra por respeito e por temor, baseando-se no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 7. O texto onde se originou o tetagrama é o capítulo 3, versículo 14 do livro de Êxodo,
onde o Eterno falou para Moshe: Ehyeh Asher Ehyeh, que vocês estão vendo na imagem. Está escrito primeiramente em hebraico, abaixo está a transliteração e abaixo da transliteração está a tradução. E essa tradução ao pé da letra significa: serei o que serei. Foi desta forma que o Eterno falou para Moisés o seu nome. Algumas Bíblias trazem a expressão eu sou, o que sou. Mas isso é um erro de tradução. O tetagrama, ele se originou dessa frase. E se vocês analisarem mais abaixo, aqui nós temos 3 palavras. Essas 3 palavras são 3 tempos verbais do verbo ser em hebraico. A primeira palavra do lado direito, nós temos a palavra Ye, que significa será. Depois no meio, nós temos a palavra Rovê, que significa é. E por último, nós temos a palavra Hayá, que significa era. O tetagrama é a junção desses 3 tempos verbais. Mas por que o Eterno disse: eu serei o que serei? Isso é muito simples. É porque o Eterno seria aquilo que o povo precisasse. Veja alguns exemplos. Quando o povo de Israel precisava ganhar uma guerra, eles chamavam o Eterno de Ish Milhamah, que significa homem de guerra. Está em Êxodo capítulo 15, versículo 3. Quando Israel precisava vencer os inimigos, eles chamavam o Eterno de Yah Tzaot, que significa Yah dos exércitos. Isso está em Salmo capítulo 46, versículo 7. Quando o povo precisava de força, eles chamavam o Eterno de El Gibor, que significa Deus forte. Vocês podem ver em Isaías capítulo 9, versículo 6. Quando o povo precisava de cura, eles chamavam o Eterno de Adonai Roferá, que significa o Eterno que sara. Está em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Quando Israel venceu os amalequitas no deserto e marcaram o território, eles chamaram o Eterno de Adonai Nissi, que significa Adonai é a minha bandeira ou meu estandarte. Isso está em Êxodo capítulo 17, versículo 15. É importante que vocês vão acompanhando os textos para ir entendendo esse estudo e ter um melhor entendimento, tá? Um pleno entendimento. Portanto, o Eterno disse: eu serei o que serei, porque ele seria o que o povo precisasse. O que o povo precisasse que ele fosse, em socorro do povo. O tetagrama é a junção de 3 tempos verbais. Então, se você analisar na imagem, o tempo verbal Iê, nós temos o Yud, que está em vermelho. Depois, no meio, o tempo verbal Rovê, que traz o rei, e o Vav em vermelho. E por último, o tempo verbal Hayá. E nós temos novamente o rei, também em vermelho, que é para vocês poderem assimilar. Por isso eles estão em vermelho, para vocês entender passo a passo. Note que se você juntar todas essas letras destacadas em vermelho, você terá o tetagrama completo. Yud, Re, Vav, Re, Y, H, V, H. E como nós vimos há pouco, a pronúncia dele é Yahvah. Tem um som gutural do fundo da garganta. Nós temos 2 sílabas. A primeira sílaba é Yah e a segunda sílaba é Vah. E devemos pronunciar com um som gutural. Yahvah. Yahvah. Portanto, analisando esses tempos verbais, você deduz o quê? Que um ser que era e que é e que será é eterno. É eterno, porque
Ele era, ele é e ele será. Continuando com um dado muito importante que todos precisam saber acerca do tetagrama, é que nas Escrituras Sagradas não existe nenhum texto, capítulo ou versículo que diga que o tetagrama está no nome de alguém ou no nome do Filho. O que vemos são alguns nomes que contêm uma, duas ou no máximo 3 letras do tetagrama, e nunca as 4 consoantes. Nunca as 4 letras completas. Ele aparece de outras formas, e é o que vamos ver a partir de agora. A própria palavra aleluia nos mostra isso. Aqui aparece só o bigrama, que é uma abreviação do tetagrama, mas que o representa, pois está representando o eterno. Então, YHVH é o mesmo que YH. Também nós vemos em alguns manuscritos, no lugar do tetagrama, aparece alguns pontos no lugar das letras. Mas não deixam de ser uma representação do tetagrama, pois tanto os pontos quanto as letras estão com 4 grafias representando o eterno. Lembram? O tetagrama ele é constituído de 4 letras, 4 consoantes. Então, quando aparecer no texto hebraico 4 pontinhos, aqueles pontinhos está se referindo ao tetagrama. Então, está representando o tetagrama. O tetagrama na cultura hebraica também pode ser representado por 3 letras, por 2 ou até mesmo por uma única letra, que é o caso da letra Rei e também da letra Yud, que inclusive traz uma informação muito importante no nome de Josué e também no nome do Mashiach, que é o que vamos ver a partir de agora. Em Números capítulo 13, versículo 16, está escrito em hebraico: Ele shemot ha'anashim asher shalach Moshe latur et ha'ared vaikera Moshe leHosheia ben Nun Yehoshua, que traduzido é: estes são os nomes dos homens que Moshe enviou a espiar aquela terra. A Hosheia, filho de Nun, Moshe chamou Yehoshua. A mudança de nome na Bíblia hebraica significa uma mudança de destino ou uma mudança de personalidade ligada a uma nova função. O nome original de Josué era Hosheia, e este nome vem da raiz Yashá, que significa salvar. Sendo assim, quando Moshe muda o nome de Hosheia, ele acrescenta um Yud na frente, que na imagem está de cor vermelha, para que vocês possam entender. Ele representa o eterno, esse Yud representa o eterno. Então, de Hosheia, ele passa a se chamar Yehoshua, que agora não significa mais salvar. A partir da introdução do Yud, ele passa a significar que o eterno é a salvação. Pois dali em diante não era mais Hosheia que ia salvar o povo, mas sim o próprio eterno na pessoa de Yehoshua, ou seja, de Josué. Antes do cativeiro babilônico, o povo de Israel usava normalmente o nome Yehoshua. Mas depois que ficaram cativos, eles tiveram medo dos povos pagãos profanarem o nome de Yehoshua, porque nele havia contido parte do nome do Eterno. Então eles resolveram contrair esse nome, ocultando a letra Rei e trocando o Vav de lugar, para que os pagãos não pudessem descobrir sem querer e acabar profanando o nome do Eterno. Então Yehoshua foi contraído para Yeshua, que também contém o Yud, que representa o Eterno, mais o verbo Yashá, que significa salvar. Portanto, Yehoshua e Yeshua
Ambos têm o mesmo significado. Depois que foi feito isso, o nome Yehoshua foi deixado um pouco de lado e começou a se usar muito o nome Yeshua. Ele passou a ser mais usual no dia a dia, depois do cativeiro babilônico. Então, quando o Mashiach nasceu, ele recebeu o nome Yeshua, que é o nome contraído de Yehoshua. Ambos são nomes hebraicos, têm uma raiz hebraica. Mas, na verdade, eles se tratam do mesmo nome no sentido etimológico. A diferença é que Yehoshua é a escrita Ketiv Malé, que significa escrita plena, enquanto Yeshua é uma escrita Ketiv Haser, que significa escrita defectiva. Seria basicamente como se eu escrevesse fone ao invés de telefone, ou se eu escrevesse TV ao invés de televisão, para que vocês tenham um entendimento. Seria essa comparação. Portanto, o nome verdadeiro do Salvador é Yeshua, e existem diversos manuscritos que atestam isso, como vocês podem ver nessas imagens. É um nome hebraico de raiz hebraica, que é atestado em vários documentos, em vários manuscritos, em vários pergaminhos, tanto no hebraico como no grego e no aramaico também. Você encontra o nome original de Salvador em todos os textos da Escritura. Nas línguas antigas, no grego, no aramaico e principalmente no hebraico. Não existe outro nome para o Mashiach que não seja Yeshua. Todos os manuscritos e pergaminhos antigos mostram que é esse nome e não há outro. E agora que vocês já contemplaram essas maravilhas de provas e manuscritos e pergaminhos, para não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar a opinião dos mais renomados estudiosos das Escrituras, entre eles professores, doutores, rabinos, arqueólogos, historiadores e especialistas em língua e cultura hebraica. Vejam o que eles dizem. Muitas palavras que nós hoje vertemos como J, por exemplo, Jerusalém, em hebraico é Yerushalayim, tá? Então vai por aí afora. Então você vê que é Yerushalayim. A questão do J, ele vem depois, por influência do latim, e substituiu o Yod, que é uma letra do hebraico, e a gente acaba falando Jerusalém, Jebuseus, Jesus, Josué e assim por diante. Mas originalmente o nome de Jesus seria Yeshua. O nome de Jerusalém seria Yerushalayim. E o nome é Yeshua. Não tem... São regras gramaticais, olha só. O hebraico tem regras. O hebraico é um idioma vivo, com regras. Não dá para ficar mudando os nomes assim para encaixar numa ideia. Não, Yeshua é simples. O que passar disso... gramaticalmente em hebraico. Aqui quem fala é um professor de hebraico com muita humildade, que eu lido com isso há mais de uma década. Então eu falo com você com muita humildade. Gramaticalmente hebraico, o que passar disso é invenção. O que passar disso é erros. Lá no hebraico, nos textos pré-exílicos de Josué, por exemplo, assim por diante, Luís e tal, aparece Yehoshua. Em textos pós-exílicos, em Esdras, Neemias, por exemplo, aparece Yeshua. Yeshua. Aparece lá no texto hebraico do Antigo Testamento, textos pós-exílicos, Esdras, Neemias, etc. E mais tarde, para o Novo Testamento, aparece lá, é adotada, tendo como base a transcrição feita pela Septuaginta, tanto de Yehoshua quanto de Yeshua. Você vai lá hoje em Jerusalém, você visita Israel hoje, não tem um lugar, principalmente em Sião, principalmente em Jerusalém, não tem um lugar que você caminha e não ouve a história, não ouve aquelas pedras contando a história do Filho de Deus. Não tem lugar.
aqui Yeshua fez isso, aqui Yeshua fez aquilo, aqui Yeshua aconteceu isso, aqui, é tudo assim. Tentaram calar os discípulos de Yeshua há 2000 anos, as pedras então falam. Não tem como visitar Israel e não ouvir o nome de Yeshua.